meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês de legislação de trânsito. Nós estamos estudando o quê? O Sistema Nacional de Trânsito, órgão a órgão, não é isso? E agora chegou da gente estudar aí a JARE, né, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Muito importante, tá? Muito importante essa junta administrativa aqui e muito utilizada, com certeza. Eu mesmo, professor Luiz, eu já tive a oportunidade de impetrar alguns recursos na JARE, né? E graças a Deus aí eu consegui, né? Eu saí bem sucedido, né? Bacana? Então vamos lá, né? Nosso mapa mental. Então, agora, nesse estudo, nós estamos estudando aqui, ó, os órgãos, tipo de órgão recursais. JARE, né, as JARES aqui, que nós temos aí JARES aí de âmbito da União, dos estados, dos municípios, e com certeza, com essa aula aqui, você vai ter uma excelente noção sobre a JARE, e isso vai possibilitar que você acerte qualquer questão de concurso, né? Nós já estudamos aqui o CONTRAN. Aliás, primeiro, uma aula de disposições gerais, estudamos o CONTRAN, o CETRAN, e agora chegou a hora da JARE. A próxima aula nossa, já vou fazer uma chamada para vocês, nós vamos estudar o DENATRAN, e o DENATRAN, dentro dessa estrutura toda aqui, é aquela que vai ter mais competências, né? É o DENATRAN, que é um órgão executivo. Depois DENATRAN, DETRAN e assim por diante. Vem comigo, né? Então, o nosso estudo sobre a JARE, claro, está no Código de Trânsito Brasileiro. Está previsto aqui no artigo 16. Vamos fazer a leitura do artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARE. Então vamos lá. Primeira informação importante. Qual que é o significado da sigla JARE? Juntas administrativas. Por que juntas administrativas? Porque funciona dentro da própria administração pública, ou seja, no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito. Juntas administrativas de recursos de infrações, ó, recursos de infrações. Por quê, professor? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos aí inúmeras, dezenas e dezenas de tipos de infrações que nós vamos ter oportunidade de estudar uma a essas infrações. Então, o sujeito, né, recebeu um auto de infração, tá, recebeu uma multa, uma penalidade em relação a isso, e não concorda. E aí ele vai poder ir para a Câmara Recursal. No caso aqui, a Câmara Recursal é a JARE, né? É um recurso contra a infração que você recebeu. Você está lá pedindo um deferimento do negócio, né? Da multa que você teve. Vem comigo aqui. A JARE não é um órgão singular, ele é um órgão colegiado, ou seja, ele é composto, é a composição de pessoas, né, colegiados, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra a penalidade por eles impostas. Então está aqui para vocês aí, os órgãos vão estar penalizando aí a população, né, os infratores não concordam e vão entrar com recurso contra essa penalidade junto à JARE. Pronto, né? A JARE tem regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do artigo 12 do CONTRAN. Tá? Então vem comigo aqui. A JARE tem regimento próprio, ok, né? Quais são as regras que cada JARE, que as JARES deverão seguir? As regras estarão contidas no regimento. Só que, tá, eles não têm liberdade absoluta para elaborar o seu regimento interno. Nós já estudamos lá nas atribuições e competências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Lá, uma das competências, inclusive o inciso 6º, diz o seguinte: compete ao CONTRAN editar diretrizes para a elaboração dos regimentos internos da JARE. Qual que é a intenção disso? Primeiro, ter uma uniformidade, padronizar a estrutura de julgamento, a estrutura de funcionamento da JARE. Então, a JARE, todas elas vão funcionar de acordo com o seu regimento interno, e quem elabora é a própria JARE, respeitando o quê? A resolução, que a gente vai estudar parte dessa resolução já já. Vamos lá, professor. Então, a JARE, tudo bem, regimento interno elaborada por ela, por si própria, ela mesma vai organizar.
e tem que seguir o quê? Seguir as diretrizes da resolução. Tá? Resolução número 357 de 2010. Tá? Vem comigo aqui. Ok. Professor, a JARE, ó, e o apoio administrativo e financeiro, né, do órgão ou entidade junto à qual ela funciona. Nós temos diversas JARES, né? Por exemplo, a JARE da Polícia Rodoviária Federal. Se está junto a JARE, está junto à Polícia Rodoviária Federal, quem deve dar apoio administrativo e financeiro, claro, vai ser a polícia, a unidade da Polícia Rodoviária Federal. Então está aqui para a galera aqui, esse artigo 16. Professor, só isso é suficiente? Não, não é suficiente, né? Eu tenho que fazer agora um grande apoio pedagógico, para o reforço pedagógico. Eu disse para vocês que esse nosso curso de legislação de trânsito, ele é completo, ele é detalhado, não é só de gogó para fora não, gente. Olha só, preparando a aula, eu percebi o seguinte, que não é suficiente. Então eu fui lá na resolução 357 de 2010. Esta resolução é para o cumprimento do inciso 6º do artigo 12, ó, né? Vamos lá. Vai estabelecer o quê? Diretrizes para a elaboração do regimento interno das juntas administrativas de recurso de trânsito, né? O regimento interno. Então está aqui o cumprimento, né? Está aqui, vem comigo aqui. É claro que nós vamos estudar toda essa resolução, mas ela aqui ajuda a esclarecer algumas dúvidas importantes. Por exemplo, quantas JARES deveremos ter, onde que elas vão funcionar, essa aqui traz tudo, né? Vamos lá, conceito para vocês, o que vem a ser a JARE, né? Natureza e finalidade da JARE. A JARE são órgãos colegiados, ok, de acordo com a lei, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, não é um órgão isolado, ele faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, é administrativo, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário. Então, a função principal da JARE, você nunca deve esquecer disso, isso nós iremos utilizar no decorrer do nosso curso diversas vezes. Então, é o julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e entidades executivas de trânsito ou rodoviário. Bacana, né? Vem comigo. Professor, qual a quantidade de JARE por órgão, né? Antes de preparar a minha aula, dessa aula, eu dei uma entrada na Prefeitura de São Paulo, que lá tem um órgão municipal de trânsito e rodoviário, né? E lá eu identifiquei o seguinte, lá na Prefeitura, né? Na Prefeitura de São Paulo nós temos 17 juntas, né? Ou seja, não é uma junta apenas por órgão, depende do que? Da demanda. Depende da demanda. Tá? Eu já vi estados, situações de 1, 2, 3, então lá tem 17 juntas, de acordo com a demanda. E sendo regulamentado por esse dispositivo. Haverá, junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, uma quantidade de JARE necessária para julgar dentro do prazo legal os recursos interpostos, né? Prazo legal, como julgar, procedimento, são todas disciplinas lá do processo administrativo, que é um dos últimos capítulos do nosso curso. Quando a gente chegar lá, claro que nós vamos voltar a esse assunto aqui. Aqui é só as atribuições e competências. Vem comigo aqui. Então, você depende da quantidade, o quê? Da demanda. A demanda para se ajustar ao prazo legal previsto. Vem comigo. Sempre que funcionar mais de uma JARE, junto ao órgão, ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Então, deve ter um coordenador, no caso de São Paulo, que eu disse que tem 17, quando eu fiz a pesquisa, tem um coordenador para organizar todo esse procedimento, né? Muito importante agora, o 2.4, as JARES funcionarão junto, 2 pontos. Onde que tem JARE, né? Nós sabemos que o Sistema Nacional de Trânsito, nós temos atuação federal, atuação estadual e atuação municipal. É um único sistema coordenado, integrado, harmônico entre si, tá certo? Mas aí nós temos 3 esferas, municipal, estadual e federal. E a JARE vai ser um órgão que de recursos, não é isso? O julgamento de recursos de infrações. Ou seja, nós temos aí penalidades aí, infrações, penalidades aplicadas por órgãos federais, claro, vão ser a JARE
federal, estadual e municipal, consequentemente. Então vem comigo, isso aqui está bem redigido, ó, 2.4a. Ó, presta atenção, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União. Qual que é o órgão executivo rodoviário da União? É o DENIT. Ok, então lá no DENIT tem uma Jari. E a Polícia Rodoviária Federal também vai ter outra Jari. Não é uma Jari para toda a Polícia Rodoviária Federal, são várias, né? Dependendo aí de cada superintendência. 2.4.b, 2.4.b. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Professor, órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário dos estados do DF. Qual que é o órgão executivo de trânsito? DETRAN. Tá? E o rodoviário é o DER. Então lá você vai ter, ó, aqui é E, uma aqui, outra aqui. Isso aqui é uma para as duas, né? Olha aí, né? Ou fica no DETRAN, ou fica na DES. Tá normalmente é no DETRAN, e lá no DETRAN que vai ter o apoio administrativo e financeiro de acordo com o parágrafo único do artigo 14, né? 2.4.c. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários do município. Então, no município, você vai ter lá a sua Jari. No caso lá ficou na Secretaria lá de Mobilidade Urbana, né? E lá tinha 17 Jares. Bacana, fechou. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do DETRAN Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do DETRAN Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.